Ok, estamos ao vivo. Eu aqui aprendendo a lidar com toda essa tecnologia. Acabei gravando, acho que um vídeo do Reels, sem querer, antes de entrar aqui no ao vivo. É, Hoje eu vou conversar com a Gláucia Verena, fonoaudióloga, graduada e pós-graduada pela Faculdade de Medicina da UFSL. Para quem estiver chegando agora, as lives ficam todas gravadas aqui no perfil, então depois vocês podem procurar as lives que vocês não assistiram e depois eu coloco também tudo no canal do YouTube. Gláucia Verena, muito bem-vinda! Boa noite, Daniela. Boa noite. Hoje bastante assunto. Eu estou muito feliz e eu já vou pedir uma desculpa porque eu esqueci o meu fone com o microfone, né? Então eu estou aqui diretamente com o som do celular. Eu tô te ouvindo super bem. Gente, se alguém em algum momento não estiver ouvindo, manda uma mensagem aqui que a gente vai se virando, mas estou te ouvindo super bem, Glau. Que bom. Bom, a Gláucia, eu vou pedir para ela se apresentar, mas ela é fonoaudióloga, ela é fundadora e CEO da LabVoz. Ela fez fonoaudiologia na Faculdade de Medicina da USP, depois se pós-graduou lá e tem um trabalho incrível, tanto na fonoaudiologia clínica, né, atendendo os pacientes, quanto cuidando da voz de artistas, de cantores, de comunicadores. E eu quero que você me conte quem é você, de onde você vem e qual que é a sua relação com as línguas, Gláucia? Nossa, vamos lá. Primeiro, muito obrigada de novo. Bom, meu nome é Gláucia Verena, eu sou fonoaudióloga de formação, me graduei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Depois fiz a minha especialização em voz no Centro de Estudos da Voz, depois voltei para defender o meu mestrado e eu estudo basicamente som, sonoridades, acústica, né? Eu estudo isso aplicado em cantores, né? Então isso é muito som, muito, né? Então, estar lidando com o som no meu dia a dia, com as pessoas, com comunicadores, com cantores, com atores, com dubladores, basicamente a minha vida é baseada em som. E a minha relação com as línguas, Daniel, ela vem desde criança, assim, desde muito criança. A minha primeira, eu costumo falar que a minha língua inicial realmente é o português, né? Eu ainda não considero a minha língua mãe, ainda tenho que descobrir, né? Então, com as questões de africanidade, enfim, a gente descobrir a nossa própria raiz. E depois eu aprendi inglês, aprendi outras línguas também, francês, hebraico, que faz parte da minha trajetória de vida e de formação. Né? Eu costumo falar que quando você aprende o idioma, uma língua, qualquer ela que seja, você está aprendendo a bagagem cultural de uma sociedade, de um povo, né? Sim, sim. Precisa entender isso, até para você conseguir absorver e aprender de verdade, né? O que que você acha? Eu acho que eu sempre digo que é muito bobo quando alguém vai estudar um idioma pensando em aprender palavras diferentes, pensando em aprender outras palavras para falar das mesmas coisas e para falar as mesmas coisas. Acho que a grande barato de aprender idioma é você realmente aprender um novo jeito de entender o mundo, um novo jeito de olhar para as coisas, né? E isso é muito legal que você falou, é aprender toda aquela bagagem cultural, né? Eu lembro de uma sessão que a gente falou um pouco em hebraico, foi muito legal. Que descobri que você falava hebraico ali, eu nem sei como que a gente chegou nesse assunto, mas foi assim. Ô Gláucia, me conta qual é a relação dos sons que a gente produz com os sons que a gente escuta, porque eu percebo, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que para melhorar a compreensão auditiva, para melhorar o listening, que é o terror de muitos alunos, o melhor resultado que eu alcanço é quando as pessoas começam a trabalhar a pronúncia, quando elas começam a tentar descobrir como elas fazem aqueles sons direitinho, elas passam a receber. Qual que é essa relação entre o som que a gente produz e o som que a gente recebe, o som que a gente escuta? Então, é uma complexidade, tá? Porque quando a gente está adquirindo uma língua,
até mesmo se a gente for forçar a nossa memória, perguntar para os nossos pais, como é que foi para eu adquirir linguagem, né? Como é que Hum. foi para como eu aprendi a falar, ou quando eu aprendi a falar, né? Então, é bastante complexo, né? Então, quando você tem essa questão da percepção auditiva, primeiro, você precisa de um bombardeio auditivo constante para o seu cérebro acostumar com aquela sonoridade. Porque muitas das vezes, no momento em que você não está inserido no seu dia a dia, 24 horas por dia, naquela língua que você quer aprender, isso acaba se tornando mais difícil. E isso acaba também influenciando o quanto você vai ser fluente naquela língua. Então, o primeiro passo é realmente bombardeio auditivo. Quando você me diz que quando eles pronunciam as palavras, eles têm um resultado melhor, faz muito sentido. Porque se a gente for lembrar quando a gente é criança, a gente tenta imitar os nossos. As crianças tentam imitar os adultos, a babá, pepé, porque nossa, tem uma grande explosão, né, no cérebro, que a gente chama de neurônio espelho, que de fato a gente é estimulado a tentar imitar o outro, tá? Uhum. Então, isso faz parte do seu processo de aquisição de linguagem também. E quando você tenta pronunciar, é quando você começa a linkar toda essa informação auditiva com uma informação motora. E a partir disso, você começa a entender o que a gente chama de ponto articulatório, né? Então, cada língua tem os seus sons, que são os fonemas, e aí você vai entendendo que eles têm um ponto de ponta de língua, abaixa ou abre mais a boca, e porque você também está vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Muito legal. Eu sempre tento chamar a atenção quando as pessoas estão tentando aprender outro idioma. Gente, fala bem devagar e percebe a mecânica da boca, né? Percebe o que você está fazendo. A sua língua está onde nessa hora, né? Quando você... Esses dias eu gravei um vídeo do but I e o but I, que o T e esse irá é o mesmo movimento de língua, né? Um é mais forte, um é mais fraco. E aí por isso que um som acaba emendando no outro, né? Sim, e aí também tem a questão dos sotaques, né? Existem. Eu estava lendo, inclusive, essa semana. Foi muito circunstancial, assim, essa live. Você ter me convidado para essa Que live, bom. porque sobre alguns assuntos da sociolinguística, né? E uma das perguntas era justamente por que algumas línguas são mais atraentes do que outras, né? E tinha toda uma discussão a respeito disso. E aí, no final das contas, quando a gente tem esse pensamento, é porque existe uma bagagem cultural que, na verdade, é mais valorizada do que outras, né? Todas as línguas são Uhum. importantes, né? Então, a gente tem mais de 6.500 línguas no mundo. Então, aprender todas elas, talvez a gente não consiga até o final da vida, mas entender que todas elas são importantes porque todas elas traduzem uma cultura e todas elas traduzem a nossa diversidade de pessoas, isso é o mais rico, né? Uhum. Exatamente. Das línguas que você estudou e que você aprendeu na vida, qual você teve mais facilidade e qual você sentiu mais dificuldade? Olha, eu tive mais facilidade com o inglês, mas eu acho que também, de novo, né? É uma língua que a gente tem acesso na vida, né? O português ele também é tomado por palavras em inglês e Uhum. é uma questão para a gente se pensar, mas realmente faz parte desse escopo social, né? Dessa ligação entre cultura, barra hegemonia, barra de fato acesso, porque isso acaba sendo parte dos veículos de propaganda, parte de novelas, séries. Nossa, eu tô nesse movimento, né, de pensar uma certa higiene de comunicação. E aí eu tava pensando, nossa, como eu sou bombardeada o tempo inteiro, né? Como realmente o tempo todo o WhatsApp está funcionando, Netflix, serviço de streaming rodando. E aí eu fui
fazer um exercício de pensar nos anos 90, né? Os anos 90, acho que a primeira série que eu assisti de fato foi O Maluco no Pedaço, e depois de muito tempo eu fui buscar essa série em inglês, por exemplo, mas já tinha Uhum, por ali estadunidense, né? E também de identificação racial acontecendo. E eu sempre também escutei músicas em inglês em casa, Whitney Houston, Steve Wonder, né, Tina Turner. Então, de novo, né? Então, tudo que você é colocado de uma maneira mais intensa acaba sendo mais fácil de você aprender. E eu não consegui o mesmo resultado com o espanhol. Até hoje eu tenho uhum. eu tenho uma decepção comigo mesma, né? Que eu não consigo aprender espanhol, né? Então, eu tenho muitos amigos pelo mundo aí que moram na Espanha, que moram no Chile, aqui na Argentina, e eu não consigo falar espanhol, fica aquele portunhol, né? E Uhum. um impasse, assim, para mim. Eu acho que a maior vantagem do espanhol, assim, a grande vantagem do espanhol é que ele parece com português. Mas a grande desvantagem e o pior problema do espanhol é que ele parece com português. Então, ao mesmo tempo que isso ajuda muito a gente, isso atrapalha, né? Atrapalha no aprendizado. É justamente sobre isso. Eu tenho a tendência de aprender outros códigos, né? Então, Uhum. quando eu fui aprender hebraico, apesar que é uma língua difícil, eu conseguia entender que era uma outra coisa, né? Então, Sim. espanhol me parece similar, mas eu sei que é diferente. E ainda tem uma questão de velocidade de fala, né? No espanhol que é bastante Uhum. presente, que aí você vai escutar um chileno falando muito diferente de um argentino, ou de um uruguaio, ou até de um espanhol, né? Falando. E aí isso sempre me deixava um pouco perdida, né? Então é muito curioso isso ainda. Ainda não consegui destravar esse pequeno bloco, Aham. mas Entendi. eu quero. É uma das Bom. línguas da minha lista. Tem algumas listas de línguas para aprender. Nossa, eu também. Sempre aumenta. Nunca consigo diminuir a lista, porque se eu aprendo uma e tiro da frente, eu boto duas no lugar. Ô, Glau, a gente, de todas essas línguas que existem no mundo, as línguas têm os fonemas diferentes, então cada língua vai ter os seus pontos articulatórios, vai ter alguns sons que a gente faz em umas línguas que a gente não faz em outra, né? Por exemplo, na semana passada eu conversei com um professor de árabe. O árabe tem muitos sons que em português a gente não faz, que são sons mais baixos aqui, mais pro fundo da boca, mais para a garganta. Agora, todas as pessoas são capazes de reproduzir todos esses sons. Quer dizer, a gente é capaz de aprender, ou, por exemplo, a partir do momento que eu aprendi a falar português, eu crio alguma limitação fonoaudiológica mesmo, eu crio alguma limitação de então ser impossível de reproduzir um outro tipo de som, ou tudo dá para aprender? E quais os caminhos? E resolvo o meu problema em 7 dias e coisas desse tipo. A gente tem uma sorte danada, Daniel, uma sorte danada. O ser humano ele foi criado para aprendizado, tá? Então essa história de que eu tô muito velha para aprender uma nova língua, ou eu eu não consigo eu não consigo falar X língua. Enfim, o ser humano ele foi feito para aprender, tá? O que acaba acontecendo? Na nossa etapa de aprendizado, quanto mais velho, mais você vai precisar realmente ter uma disciplina, né, de ser colocado em estímulo da língua que você quer aprender, para você realmente, de novo, criar aquela zona de acomodação, você passar a imitar, né, toda a parte de movimento de língua, movimento de lábio, abertura de mandíbula e até mesmo esses Uhum, sons guturais, né, que a gente chama de sons posteriores ou sons guturais, né, que existe bastante nas línguas árabes, aliás, na língua árabe e também na hebraica. Então, uhum, esses sons você consegue também criar, né? Você consegue produzir, mas é um outro lugar. E aí você vai ter que condicionar esse lugar, entender que você realmente está com outro código, com outro fonema. Você vai conseguir aprender.
mas Uhum. precisa desse input, desse estímulo quase que o tempo todo. Então, você vai aprender árabe, vai ter que escutar música árabe, ver novela árabe, tentar imitar contos Uhum. infantis. O que eu aprendo de contos infantis no mundo, né? Quando eu aprendo alguma língua, eu tenho o hábito de sempre pegar livros e audiobooks infantis, primeiro, porque são Uhum. mais simples, então são uma arquitetura de fonemas mais simples, mas ao mesmo tempo você está adquirindo vocabulário, né? E a estrutura Com básica. certeza. Aí a partir disso você vai aumentando aí o nível de desafio, mas é possível. Uhum. Ótimo. E o que que a gente chama de sotaque? Então, porque eu acho muito engraçado no aprendizado de inglês, principalmente, as pessoas falam, ah, mas eu quero falar com sotaque americano. Mas sotaque americano de onde, assim? Porque a dimensão dos Estados Unidos, territorial, é um pouco maior que a do Brasil, né? Então, quando você fala sotaque americano, é o sotaque de Nova York, é o sotaque do Texas, é o do Alasca, né? Parece que um pouco essa cultura hegemônica que a gente é bombardeado, né, de filme e tudo, é como se alguém achasse que o sotaque do Brasil é o sotaque do Jornal Nacional da Rede Globo, né? E não é, a gente tem uma grande variedade. Então, eu sempre, quando os alunos falam, ah, não, mas eu quero falar com sotaque americano, eu respiro fundo e falo, tá bom, mas vamos lá. Existem muitos sotaques americanos, o que a gente está aprendendo é uma língua padrão. Agora, o que, que é isso que a gente chama de sotaque? Né? Como que é isso na fala? E qual é o sotaque correto? Estou te fazendo perguntas de propósito, tá? Que é pra você... Tem um sotaque certo? Tem um sotaque correto? Que sotaque que eu devo falar? Como que é isso? Olha, eu vou começar pela essa pergunta mais crítica. Ainda bem que a Glaucia me conhece, gente. Ela sabe que eu estou falando de propósito. Tá tudo certo. Primeiro, não existe sotaque certo, tá? Não há um sotaque certo. O sotaque é uma formação de variação, tá? Então, o que que a gente tem? Por exemplo, vou partir do português, daqui a pouco eu falo do inglês. Aqui o Uhum, português do Brasil ele foi influenciado por diversas línguas. Ele foi influenciado pelo português de Portugal, pelas línguas africanas e também pelas línguas indígenas. Né? Então, por isso faz que o português do Brasil seja o português do Brasil e não o português de Portugal. Esse é um primeiro ponto. Né? Então, quando a gente cria essas variações são o sotaque. E aí você tem esse sotaque ainda mais especificado em regiões. Né? Então, a gente tem o sotaque nordestino, o sotaque do nortista, de quem vive no centro-oeste, de quem vive no sudeste, de quem vive no sul. E isso mostra variação da língua por conta da região e da influência de outras línguas. Né? Então, quando a uhum, gente está falando de sotaque, a gente está falando da história da língua. Então, por isso que o sotaque ele é importante. Ele é importante para ele ser valorizado. Do momento que a gente cria uma hierarquia de falar que tal sotaque é melhor ou que tal sotaque é pior, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que preconceito. Tá? Então, preconceito uhum, linguístico, preconceito cultural, preconceito baseado no que você acha que a cultura está te mostrando, uma cultura hegemônica, uma cultura que está de dominação, acha que realmente é o melhor, quando na verdade não existe. Existe a variação. uhum, Lembra, eu falei aqui que seres humanos são seres que aprendem a vida toda. Então a gente precisa valorizar essa diversidade de pessoas, de povos, de cultura e de língua, porque desse modo a gente cria, de fato, uma sociedade melhor. Né? Então, uhum. porque aqui na Lab eu recebo muita gente com essa com esse pesar. Olha, eu vim aqui atenuar o meu sotaque, eu vim aqui amenizar o meu sotaque. E é um sotaque Uhum. nordestino, é um sotaque nortista. Isso reflete o grau de preconceito do país em relação à sua própria diversidade. Né? Por quê? Porque quer se apresentar melhor na empresa, ou não vai pegar um trabalho, no caso de atores, né? E tem que diminuir o Sim. sotaque para pegar algum trabalho específico. Ou quando a gente tem atores também que querem, que precisam, por conta de um papel, formar um sotaque
daquela região, né? Então, Uhum. aquele é algo é muito sério essa pergunta, Daniel, é muito séria porque assim, Ela é muito profunda, né? realmente bastante complexo. E aí, quando Uhum. você fala inglês, né, você tem mais de 50 estados americanos, estadunidenses, né, no caso. Né? E você falar, opa, eu quero um sotaque americano, eu quero um sotaque bretão, né? Quero um sotaque do inglês britânico, eu quero um sotaque do inglês Australiano. australiano. É muito complicado, porque, de novo, você está falando de uma região específica e você está tomando uma premissa preconceituosa para você aprender uma língua, quando primeiro você precisa se dar a oportunidade de aprender com essa língua. O que essa língua te Uhum. mostra. O que essa língua te mostra enquanto variedade de pessoas. Né? Então, a gente escuta bastante as pessoas falando quando um indiano fala inglês, né, um pouco enrolado, não consigo entender, ou quando um, uma pessoa que mora em Londres, que mora na Inglaterra, fala aquele inglês realmente britânico, com sotaque um pouco, uma linha de prosódia, né, que é a melodia da fala um pouco mais seca, um pouco mais direta. E aí você Uhum. tenta o inglês dos Estados Unidos, que tem uma variação gigantesca. Existem estudos que falam especificamente do sotaque texano, né? Isso é muito curioso. E por quê? Porque o sotaque texano ele tem uma junção entre as línguas dos povos indígenas da região, Uhum. barra também com espanhol mexicano ali, que Uhum. vai formar esse inglês texano. Né? Então, é muito abrangente quando a gente fala de sotaque. Mas eu acho que o que é Uhum. mais importante é a gente se manter aberto, os ouvidos atentos e a gente aprender a língua pelo que ela mostra, né? Pela variedade que ela mostra. Muito bom, muito legal. Tô adorando a nossa conversa. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que é quando a gente está falando da prosódia, tem idiomas que são mais baixos, idiomas que são mais altos, né, mais agudos, naturalmente. Eu sempre me lembro de uma entrevista, mas eu não lembro a pessoa que estava dando essa entrevista, mas que a pessoa falava que quando vai cantar, por exemplo, um rio em português, o rio em português, esse som do R, ele te puxa para um registro mais grave, né? E aí você vai cantar It's a River, e River te leva lá para um registro agudo. E por isso que a música americana, a música pop americana, por exemplo, ela é muito mais aguda. Então a gente tem essas grandes cantoras, Beyoncé, Whitney Houston, Mariah Carey, Rihanna, que são muito conhecidas por esses registros agudíssimos, né? Enquanto a música brasileira, a música, o reggaeton latino, é um pouco mais médio ali, né? Aquela música alemã que a gente conhece, aquele som mais marcial alemão, é um registro mais baixo. Então, uma das dificuldades quando um aluno chega para aprender um idioma é assim, mas por que vocês mudam a voz quando vocês estão falando outra língua? Né? O que é essa percepção de que a gente muda a voz quando a gente está falando outra língua? Isso é normal? Isso é tudo? É uma percepção de quem escuta? Ou a gente realmente muda os lugares ali de ressonância, articula de um jeito diferente? O que é isso? A gente muda esses lugares, tá? Então, realmente é diferente. A sua voz tem uma base, tá? Em primeiro lugar, a sua voz vai ter essa sua frequência de fala, ela vai continuar. Mas dependendo, sim, das palavras, dependendo da sua empolgação na hora da fala, você vai ser mais grave, mais médio ou mais agudo, tá? A tendência para o português é realmente ser uma língua mais média ou baixa do que o inglês, que a gente tem sons nasais que são mais pontudos, que dão mais força para o espectro de harmônicos mais agudos, né? Então, quanto Uhum. mais nasal for essa ressonância, mais agudo você vai falar, né? Então, hi, how are Uhum. you? Né? Quantas vezes eu não escutei um americano falando aqui? E eu, Voltamos, gente, desculpa, deu uma eu não pausa aqui e vou. voltei. Eu ouvi você falando, quantas Gostaria. Vou vezes eu não escuto o americano falando aqui mais nasal? mais nasal.
e o quanto. E eu fico sempre surpresa, porque realmente é um lugar de costume, de ajuste. Então a gente consegue fazer diversos ajustes no nosso tubo. E aí, do momento em que você se torna mais fluente na sua língua, que você está aprendendo, e você adquire uma percepção cada vez mais refinada, você vai entender essa prosódia da língua. E aí você vai deixar de falar, por exemplo, um espanhol aportuguesado, ou um inglês aportuguesado, ou um francês aportuguesado, ou Swahili aportuguesado, né? Então, Uhum. do momento em que você tem essa percepção e o uso da língua, você vai entendendo que cada lugar tem seu local mesmo. E aí você se torna quase que aquele cubo mágico, que aí você aperta um chip ali, um botão, e você, opa, mudei meu chip aqui. E Uhum. isso é Mudei de importante. lugar. Legal. Muito bom. É, por exemplo, quando a gente tem muita dificuldade com som, qual é a dica? Qual é o caminho para a gente descobrir esse som? Por exemplo, em inglês, que é o idioma que a maioria das pessoas acha que tem mais acesso aos exemplos, quando a gente vai falar aquele som de TH, que é o think, do pensar, ou thank you, né? Que é um jeito de posicionar a língua, a boca, é um jeito de articular esse som que a gente não está acostumado. Qual é o caminho que você, como fonoaudióloga, a especialista nesse tema, pode indicar para gente? Como eu estudo um som que eu não faço, que eu não sei reproduzir? Eu acredito no treino e na prática, Daniel. Você sabe que eu sou uma pessoa do treino e da prática, né? Sim, crossfit da língua. Eu fiz muito crossfit da língua com a Gláucia. Língua. Então, o primeiro ponto, de fato, é praticar. É escutar aquele som, escutar uma série de palavras daquele som, escutar frases, tentar falar essas frases em frente ao espelho, vai ajudar a ver o posicionamento da sua língua, tá? Então, esses treinos conduzidos, tá lá tocando lá a sua lista de palavras. Faz uma lista de palavras com alguém nativo, até mesmo com o Google, que dá para você escutar uma voz nativa daquela região. Escuta e na frente do espelho vai reproduzindo. E quanto mais fácil ficar, mais realmente você está adquirindo esse ponto articulatório. Nas primeiras vezes vai ser realmente difícil, você vai achar que está fazendo tudo errado, mas o nosso corpo é sábio. São milhares de anos de Uhum, evolução aqui. Então, do momento em que você realmente faz esse treino conduzido e depois conversa com seu professor, depois conversa com um grupo de amigos, você está usando essas palavras, vai ficar mais fácil, tá? Então, esses sons que a gente não tem na língua que você foi exposta desde o nascimento, né? Então você vai. uhum, uhum. Demora. Ótimo. Muito bom. Glaucia, tem vários professores de idiomas e professores de outros temas que seguem o canal. E eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, quando eu vou dar aula para os alunos à noite, eu percebo que os alunos já estão com a voz cansada, principalmente agora na pandemia, que todo mundo está trabalhando de casa e fica falando muito mais do que quando trabalhava num escritório, fica fazendo reunião, expondo ideias longas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de aquecimento de voz, porque as pessoas acham que aquecimento de voz é uma coisa para quem é cantor ou para quem é um palestrante profissional. A fonoaudiologia, ela não é uma medicina só reparadora, né? Mas ela é uma medicina preventiva, né? Para você cuidar bem da sua voz. Por exemplo, a gente que está em São Paulo, né? Tem gente de outros lugares aqui, mas em São Paulo, que a gente tem muito trânsito, então o ar é muito poluído, é muito seco. Isso tudo prejudica a nossa voz, né? Como que eu posso ter cuidados mínimos com a minha voz antes de eu marcar minha consulta com você e aprender a fazer tudo certinho, de acordo com cada um? Principalmente para professores e para essas pessoas que estão trabalhando em casa, estão fazendo reunião o dia inteiro, e à noite ainda vão estudar uma língua e já estão com a voz ali cansada, que não tem mais energia. Primeiro, gente,
Água realmente funciona, tá? Mantenha a sua hidratação ao longo de todo o dia. Água aumenta a resistência de pressão arterial, tá? Então, isso já tem estudo comprovando. E um outro ponto é realmente fazer aquecimentos. Claro que cada aquecimento vai variar de cada pessoa e para cada demanda, mas, por exemplo, uma mastigação com M, que é uma técnica universal, fazer isso 10 vezes antes da sua rotina iniciar vai te ajudar muito a calibrar a sua voz e deixá-la menos pesada. Cuidado com a videoconferência, porque eu tenho recebido muita gente disfônica mesmo, com rouquidão, com falta de resistência, com todos esses aspectos por conta da videoconferência. Primeiro, use o microfone, né? Então, quem puder, por exemplo, compra um fone que tem. Deixa eu só pegar aqui. Uhum. Compra um fone, um headphone, né? Que dá para você realmente regular esse volume com mais tranquilidade. Esse aqui ele já vem com o microfone embutido. Deixa eu até. Esse aqui ele já vem com o microfone embutido, então fica fácil, né? Uhum. Outra coisa, né? Se você trabalha com videoconferência o tempo todo, um ponto é, opa, quantas reuniões eu tenho no dia? Quantas eu aguento? Em primeiro lugar. Ah, Sim. aguento umas 2 reuniões por dia? Beleza, de quanto tempo são essas reuniões? Eu vou falar o tempo todo? Não vou. Né? Isso também você precisa gerenciar a sua agenda, porque do momento em que você gerencia a agenda, você gerencia assunto e fala, né? E ser realmente objetivo na sua fala. Isso vai poupar a sua voz para quando à noite você for para a aula de línguas, aprender seu idioma, você esteja disposto e atento, né? E realmente fazer essas micropausas ao longo do dia vai ajudar a manter esse mental também ativo, porque a gente sabe que esse momento não está sendo fácil para ninguém, né? Eu acho que primeiro Uhum. isso e aí a gente ter estratégias que mantenham a nossa saúde mental, a nossa saúde física, vocal, para que a gente continue aprendendo. Porque um dos grandes pontos, eu acho que esse é o momento da gente pensar o que, que é prioridade. Né? Então, vai ser a prioridade, vai ser meu curso de idiomas, de aprender essa nova língua. Opa, bacana, vou me dedicar a isso. E mantenha esse foco. Não deixe que outras coisas te tirem desse foco, porque isso é importante para você. Né? Muitas vezes a gente acaba se auto-negligenciando por, sei lá, muitas outras coisas da vida que não fazem tanto sentido para gente. Uhum. Muito bom. Glaucia, e você tem uma relação com a voz artística também, né? Que você desenvolve. É, como que desenvolver a voz artística ao cantar ou atuar, por exemplo, quem estuda teatro, ou usar a voz para outras coisas que não é só a fala aqui do dia a dia, pode ajudar a gente a se desenvolver? Porque quando a gente está falando de aprendizado de idiomas, que a gente está falando de aprender outras culturas, a gente também está, um dos recursos que a gente usa muito é música, né? E aí os alunos, eu sempre recomendo que o ideal é que você pegue uma música e aprenda ela inteira e disseque aquela música. É muito melhor do que você ficar aprendendo várias músicas mais ou menos. Se você aprender uma inteira e entender exatamente como o cantor, a cantora vai articular, quais as palavras ele vai usar, por que ele cortou uma palavra e falou outra inteira e tudo. E aí os alunos, obviamente, que saem cantando por aí. Cantar é um bom exercício para aprender a falar? Em absoluto. A gente, antes de falar, a gente já canta, né? Porque quando a gente começa a soltar sons, o, o início da voz, ela se dá com o choro ali na maternidade. Mas todo balbucio, toda quebradeira, é canto também ali, né? Então, do momento em que a gente quer aprender uma língua e aprende através da música, a música é um acervo infinito dessa cultura. Então, quanto mais você variar
essa escuta e também acompanhar a letra, é uma mania que eu sempre tive, desde sempre, mas eu acho que isso é carga geracional, de novo, era Uhum. parar, abrir o encarte no CD e ficar escutando exaustivamente o CD, até aquele CD furar e acompanhando letra por letra, né? Aprendendo letra por letra, né? Então, isso me ajudou muito a aprender línguas. E é um exercício que eu faço muito naturalmente. E hoje as pessoas têm o streaming, né? Fica até mais fácil acompanhar a letra, ver vocabulário, né? Então, realmente a música, e se você quer cantar junto com essa música, vai ajudar a soltar essa música, tá? Então, é muito bom em vários sentidos. Do ponto de vista auditivo, que você vai estar sendo estimulado por diferentes vozes e diferentes ritmos. Você vai tentar realmente cantar essa música, você vai começar a pensar pontos de articulação de uma outra maneira, até porque voz falada é diferente de voz cantada, né? E aí você vai Uhum. começar a entender estilo, né? Então, opa, o rap tem uma velocidade de fala muito alta, né? Então eles precisam cortar palavras. Ou, quando eu escuto Nina Simone cantando, ela puxa, prolonga algumas palavras também, né? E tem uma coisa mais próxima da fala. Ou quando eu estou escutando Beyoncé, que ela tá lá no super agudo, e aí ela prioriza o som e não a letra, né? Também. Então, Uhum. isso vai começar a acordar realmente coisas que você não pensava antes, mas que fazem parte do que significa aprender uma língua, de uma forma indireta, né? Mas realmente relaxada e gostosa. Muito bom. Glaucia, esse exercício de falar bem, falar outras línguas, mas falar o português também, que portas o falar abriu para você e que portas que você vê o falar bem abrindo para outras pessoas? Não só outras línguas, mas como cuidar da fala, né? Cuidar da maneira como a gente fala e conhecer a nossa voz, né? Que é um exercício que eu, por exemplo, eu levei anos para conhecer e gostar da minha voz, porque sempre foi muito grave, né? E eu achava que era uma voz só assustadora, nunca poderia ter doçura no grave, né? A gente conversou muito disso. Qual é a importância de falar bem para a vida, para o trabalho, para o mundo? Quanto mais próximo e íntegro, né? Tem uma sensação de integridade quando você entende e cuida da sua voz, né? Então, do momento em que você, opa, eu consigo falar desse jeito, eu consigo me posicionar dessa forma, você acaba entendendo como também a sua comunicação acaba impactando outras pessoas e como você também é visto. Para mim, pessoalmente, voz é um fator de identidade muito forte, é um fator de aprendizado, de escuta, né? A gente fala muito sobre o falar, mas também a escuta do outro é muito importante, né? Ter esse diálogo, né? Então é muito importante. E isso realmente me trouxe aberturas pessoais, profissionais e continuo, né, dentro desse ciclo. Porque do momento em que eu estou aqui compartilhando essa informação com você, específica, né, que em grande parte as pessoas não pensam sobre, nossa, como eu devo cuidar da minha voz, ou o que eu acho de mim mesmo, ou de mim mesma, por conta da minha voz, e criar essa união, né, esse conforto, né, de novo, essa integridade com a sua existência, corpo, voz e como você se Uhum. projeta no mundo, você é um grande mensageiro, né, no final das contas. Do momento que a gente é esse grande mensageiro, a gente precisa ter esses cuidados nas palavras que a gente usa, que podem machucar outras pessoas, mas também podem te machucar, na forma como você se enxerga, né? Então, você se enxergar, Daniel, como um vozeirão grave que não pode transmitir doçura, não é uma verdade, né? Então, você Uhum. doce transparece isso. E é justamente sobre isso. Cada vez mais que a gente se torna mais próximo da nossa própria voz, a gente consegue ter uma verdade genuína cada vez mais transparente,
né? Cada vez mais direta com você e com as pessoas. Então, hoje eu me vejo também nesse lugar de sempre estar em contato com a minha própria voz, em vários aspectos, no aspecto comunicadora, no aspecto enquanto especialista, no aspecto enquanto cantora. Eu sempre estou atenta a isso, né? Porque isso realmente me faz mais forte, me faz mais íntegra, né? Para estar no dia a dia com as pessoas. Muito bom. Gláucia, você também é uma cientista, né? Você não deixou de se envolver com pesquisa, né? Dentro dessa área da voz. E aí, qual a importância, principalmente do inglês, mas de outros idiomas, para você conseguir ler as fontes e ter acesso a essas fontes sem intermediações, assim? Qual a importância de você falar inglês para pesquisa científica? Para quem pensa em seguir área acadêmica, de qualquer área, né? Gente, é muita importância, de muita importância, porque isso realmente pode ser um definidor de carreira, né? Se você não tem o inglês, primeiro que você vai deixar de ler uma boa parte de pesquisas que são produzidas lá fora, que podem contribuir com a sua pesquisa aqui. Esse é um primeiro ponto, existe um ponto de formação mesmo. Existe um ponto em que você também, opa, quero fazer um doutorado sanduíche, quero ter uma experiência em algum outro laboratório no mundo. Inglês vai ser cobrado dentro do seu currículo, né? Então, não falar inglês e querer ser pesquisador, pesquisadora, cientista, é você deixar de olhar uma boa parte do mundo, né? Porque hoje também é uma crítica, né? Pensando que hoje, por exemplo, as publicações majoritariamente, inclusive, que são construídas aqui no Brasil, são publicadas em revistas lá fora, né? E não Uhum. são publicadas nas revistas aqui dentro. Então, isso acaba tendo um descompasso do acesso das pessoas e de cientistas brasileiros em relação ao tema. Mas o inglês, principalmente nesse campo, é uma das línguas que, sim, você é praticamente obrigado a aprender. Perder oportunidade, vai perder acesso. Certo. Acho que a gente teve um probleminha de conexão. Eu estou te ouvindo. Ah, então perfeito. Eu também estou te ouvindo e sua imagem está travada, mas acho que tá rolando bem. Glaucia, voltamos. Em que momentos da vida, para que eu devo procurar uma fonoaudióloga? Quando é um momento de procurar uma fonoaudióloga? E como uma fonoaudióloga vai poder me ajudar? Queria que você contasse um pouco isso para as pessoas. Bom, quando você realmente quiser, porque assim, a fonoaudiologia é uma ciência que cuida desde do nascimento de um bebê até a última o último trecho de vida no envelhecimento, né? Então a gente tem esse arco, né, de longevidade em que você pode procurar fonoaudiologia com qualquer idade. Quando você realmente procura um fonoaudiólogo? Quando você tem qualquer alteração ou desconforto em relação à sua comunicação, linguagem, audição, deglutição, está com dificuldade de engolir, a gente vai ver isso. Justamente a gente está tomando esse cuidado com as pessoas que estão enfrentando esse pós-Covid, que foram entubadas, por exemplo, né, que Uhum, terão sim dificuldade de deglutição, terão dificuldade de fala, muitas vezes até lesão em nível de prega vocal, né, por conta do tempo de intubação. Então, simplesmente quando realmente você puder e também quando você sentir essa dificuldade. O mais importante é que, mesmo se for para tirar uma dúvida, procure o fonoaudiólogo. Não tenho bem certeza se eu preciso de um fonoaudiólogo de voz ou de um fonoaudiólogo de linguagem. Meu filho está trocando letra, que é o mais frequente, né? Está uhum, tá trocando sons ali. Opa, então um fonoaudiólogo que atenda a linguagem é mais adequado. Eu tô com uma rouquidão persistente que não passa. Opa, um fonoaudiólogo de voz é o mais
adequado. Ah, não estou ouvindo direito. Vamos procurar um fonoaudiólogo da audiologia, que vai fazer aquele exame, a audiometria Hum. com você, né? Então, a Uhum. fonoaudiologia tem 13 especialidades. Ela realmente é uma ciência bem ampla hoje, mas sempre realmente procure quando você tiver alguma dificuldade na sua comunicação. É o profissional que cabe nesse momento. Muito bem, muito bem. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para a Gláucia, a hora é agora, por favor, mandem, viu? Eu agradeço muito. Érica tá Desculpa? aqui. Tem uma galera bem bacana aqui vendo a gente. Tem, sim, tem muita gente muito legal. Ô, Gláucia, eu vou contar para as pessoas, eu acho que, como professor de línguas, assim, eu não procurei a Gláucia porque eu procurei porque eu dava aula, mas porque eu tive um problema na minha língua, eu tirei o dente do siso e tive uma parestesia, que é uma paralisação do nervo, então metade da minha língua não tem muita sensibilidade. E a Glaucia me ajudou muito nesse processo, mas eu achei muito transformadora a minha relação com os alunos na hora de ensinar a língua, depois de passar pelos exercícios fonoaudiológicos. Assim, eu acho que eu ganhei uma consciência de voz e de articulação e de movimentos, assim, que transformou muito minhas aulas. Então, aos professores que seguem aqui o curso de línguas, eu acho que todos os professores, principalmente de idiomas, deveriam procurar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga para entender como a voz funciona e para entender como fala. E, gente, eu estudo línguas e faço esse canal e eu tenho só meia língua, hein? Então, ninguém tem desculpa para não falar outros idiomas. O corpo é altamente flexível e adaptável. Então, primeiro ponto, se você tem vontade de aprender, isso te dá um grau de 30% de sucesso. Vai depender do quanto você está integrado com aquele processo. Porque aprender uma nova língua nem sempre é as mil maravilhas. Tem gente que está mais disposta e tem gente que está indo obrigada. Né? Ah, estou sendo Uhum, obrigada exato. por conta da minha empresa. Ou isso realmente dificulta essa relação. Então, primeiro, mudar a relação que você tem com a língua que você está aprendendo, entender essa relação é muito importante, né? Então, porque vai ser gostoso, porque é legal. Você aprende uma outra Uhum, cultura, você aprende a pensar como outros povos pensam, né? Essa carga cultural, o quanto você adquire de habilidade social dentro do aprendizado linguístico, né? Você tem uma uhum, habilidade social, você cria habilidades sociais. Então, quando a gente pensa num diplomata, a gente precisa pensar num diplomata que fala muitas línguas, porque ele uhum, precisa entender especificamente muitas culturas e muitos povos, para não uhum. ter erros, traços, né, dentro de uma negociação diplomática. Que a gente já sabe também que acontece durante esse desgoverno. Me dê licença para Exato, falar. exato, toda. Exato. Uma coisa que eu observo bastante também quando a gente fala de mindset, mindset é uma palavra que está super na moda e todo mundo está usando, né? Mas quando a gente fala de mindset, a linguagem, ela reflete muito isso, né? Então, por exemplo, em inglês, ninguém fala que precisa procurar um emprego. A pessoa fala que precisa achar um emprego, né? As pessoas falam, I need to find a job, I will find a job. Ninguém fala, eu vou buscar um emprego, né? E o jeito como a gente fala, a escolha de palavras para falar de certos assuntos, reflete muito, né, a nossa cultura e o nosso posicionamento. Então, eu sempre digo que você escuta uma pessoa falar por 5 minutos e você já é capaz de conhecer muito dela. É quase um oráculo ali que ela vai pondo as cartas para você, né? Gláucia, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente acabar também, da relação da voz com o resto do corpo, né? Porque a gente acaba pensando, então, por exemplo, hoje eu estou conversando com você, então a gente está falando dessa parte aqui do corpo. Aí, na semana que vem, eu vou conversar com uma neurocientista, então a gente vai falar só de cérebro. Qual é a relação da voz com o resto do corpo e como que faz diferença quando a gente engaja o corpo para falar, né?
Por exemplo, uma das coisas que eu lembro que você me perguntou muito foi sobre exercício físico, sobre sono, sobre coisas que eu nunca pensei que pudessem ter uma relação tão direta com a minha voz. Olha, voz é corpo e corpo é voz. Ah, então, primeiro, para voz ser produzida, eu pego emprestado várias partes do meu corpo. Pego emprestado sistema respiratório, pego emprestado esse sistema para deglutição, né? Porque a gente precisa Uhum. pensar prioritariamente, o nosso corpo ele foi criado para respirar, comer e dormir. Então, a voz e a fala, a linguagem, é uma adaptação evolutiva. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, do momento em que eu não durmo bem, minha musculatura como um todo, inclusive a minha voz, ela vai ter mais predisposição à fadiga, cansaço. Né? Do momento que eu não respiro bem, eu sempre estou com uma rinite, sempre estou roncando, já não está vivendo, querido. Já tenho que falar que não está vivendo, porque respirar é viver. Sim. Respirar é viver. Tem que procurar ajuda, vai passar na fono, no otorrino para ver o que está acontecendo. Mas a gente precisa de um tônus, né? A voz tem esse tônus porque a voz também é musculatura. Claro, a gente escuta, né, a voz, a gente não vê a voz, né? Então, Uhum. isso torna realmente mais abstrato essa integração. Realmente eu entender que ela faz parte do meu corpo, né? Porque é você, instrumento, que está produzindo isso. Então, do momento que você tem uma boa postura, né? Também é um outro cuidado agora nas videoconferências e sempre realmente manter uma postura ereta, né? Com os dois pés no chão, né? Uma cadeira confortável. Por quê? Se Uhum. eu fico assim, a minha voz já muda de posição, né? Tem vários É. estudos de associação de postura e voz. E isso causa o quê? Cansaço para o corpo. E tudo que o corpo não quer é cansar. Tá? Então, Uhum. Uhum. esse é um ponto. Então, você manter um alongamento, manter uma atividade física, um sono bacana, né? Isso vai fazer com que você tenha mais saúde vocal. E se você incrementar a sua rotina ainda com exercícios específicos, nossa, você tem um salto gigantesco, tanto de qualidade de vida quanto também de qualidade no ensino do seu idioma, por exemplo. Na fonética, entender essa fonética cada vez mais acurada, né? Porque isso Uhum. acaba sendo quase que uma obsessão também do professor de inglês, né? Ou de inglês, ou de outras. Exato. Ah, é a fonética, fonético, ponto, ponta. Né? Então, isso acaba criando o quê? Mais intimidade com o seu corpo. Uhum. E se tiver algum aluno aqui, quando eu falo que precisa fazer alongamento antes da aula, agora eu tenho testemunhas para para endossar o que eu estou falando. E você vai falar com uma neurocientista semana que vem. Então, ela vai falar que o alongamento do Exatamente. cérebro vai te colocar predisposto ao quê? Aprendizado. Porque cérebro oxigenado é cérebro que funciona. Muito bom, muito bom. Glaucio, eu te agradeço muito, muitíssimo. Foi muito esclarecedor nossa conversa. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quero contar para quem está aqui que essa live fica gravada, fica aqui no canal. Depois eu subo esse vídeo no YouTube também. Então mandem para os amigos, mandem para as pessoas que estão estudando línguas. Sigam @labvoz, que está marcado aí no Instagram, vai ficar gravado aqui também. A Gláucia dá muitas dicas legais, ela também traz muitas informações relacionadas à voz, muitas curiosidades que são muito importantes. E quero contar para vocês que na semana que vem, no dia 15, que é segunda-feira, eu vou conversar com o Rafael Sandrini, que pesquisa as línguas crioulas do português. Então ele pesquisa línguas crioulas, que a gente vai explicar o que é, e ele pesquisa especificamente os crioulos a partir do português, né, que são línguas que se desenvolveram a partir do português. No dia 17, que é quarta-feira, eu vou conversar com a neurocientista Elaine Torresi, que é especialista em bilinguismo, ela pesquisa o cérebro bilíngue. E no dia 22 de fevereiro, eu converso com o Marcel Vincenti, que é um repórter de viagem que conhece mais de 60 países, é um cara poliglota, super viajado, super interessante. Já estou confirmando uma agenda aí para o dia 24, que não está 100%, e agendas de março também. E nos dias 1º, 2 e 3 de março eu vou apresentar o meu curso de inglês online. Quem quiser, tem um link na bio para receber as informações.
E Gláucia, de novo, muito, muito obrigado. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos papos. Sigam Labvoz, a Gláucia é uma pessoa incrível que está sempre muito antenada, assim, ela é uma pesquisadora, ela está na universidade, ela está no consultório, ela está muito transitando pelo mundo e fazendo essa ponte, que é muito importante, né? Tem muita gente que transita, mas não faz a ponte. A Gláucia faz essa ponte e eu tenho muito orgulho de ter te recebido aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada a todos e todes e todas aqui. E bom, @Labvoz, a gente vai realmente ser feliz em relação a informações novas. E eu fiquei muito feliz em te ver, eu estava com saudades. Eu Então, também, eu também. Gente, CrossFit da língua é sério. A Gláucia punha peso na minha língua e me fazia fazer exercício com peso. É real, não é brincadeira, não. Muito muito bom. obrigada. E depois eu Muito vou colocar obrigado esse link você. no nosso @. Legal, muito bom. Gente, muito obrigado a todos que estão aí. Um beijo grande para todo mundo. Glau, um beijo grande e até a próxima. Tchau.